De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. O Inter perdeu a final do Campeonato Gaúcho, já tinha perdido por 3-0 no Grenal de ida, e o empate em 1-1 no Beira-Rio há pouco decretaram então o título ao Grêmio. E o Inter saiu revoltado da segunda final do Campeonato Gaúcho também. Várias frases muito fortes, mas especialmente uma do presidente Alessandro Barcelos dizendo que este foi o Campeonato Gaúcho mais manchado da história do Rio Grande do Sul. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. A partir de agora, e como sempre vocês sabem, apenas informações aqui no canal. Todas as opiniões que a gente cita nos vídeos por aqui não são minhas, né? São as opiniões que eu trago aqui de quem é personagem no ambiente do Inter, no ambiente do Grêmio e no acompanhamento do noticiário da dupla Grenal. Vocês já sabem, mas eu não me furto de sempre repetir e reforçar isso aqui para vocês. Beleza? Bom, depois do 1-1 no Beira-Rio, o técnico Paulo Pesolano foi para a entrevista coletiva de uma certa forma, abatido pelo resultado. Ele começou a entrevista num tom um pouco mais baixo, né? Falando sobre o fato de que o Inter acreditava ser possível reverter, e depois ele começou a dar algumas pinceladas, né, algumas pílulas do que seria a reclamação principal dele, né, do Paulo Pesolano, em relação à arbitragem, onde ele fala, por exemplo, que se ele soubesse, né, que o Campeonato Gaúcho estava montado, né, seria para o Grêmio, ele não teria saído de casa, né, teria ficado com a família. Aí disse depois que o fato de o pênalti em cima do Borré ser assinalado já quando o Inter não tinha mais chances de ganhar o jogo foi algo que deixou ele revoltado em relação a isso, né? Porque o Inter queria a marcação do pênalti inicial, né? Do primeiro lance lá do Monsalve, do Gustavo Martins, e do Alan Patrick. E ali o fato de o pênalti ter sido marcado no campo e depois, com o chamado do VAR, o árbitro desmarcando a penalidade, o Internacional ficou revoltado em relação a isso. Mas não foi uma revolta assim de muitos gritos, né? Como a gente viu, por exemplo, um Paulo Pesolano muito mais intenso, eu diria, na entrevista coletiva depois do primeiro jogo, né? Ele teve uma outra postura corporal ao dizer as frases, né? Ao manifestar as suas ideias. Ao mesmo tempo, o Pesolano também admitiu algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que o Inter tem tomado muitos gols, né? Toma gols em todos os jogos recentes, especialmente enfrentamentos diante de equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. E ele disse que sim, isso está acontecendo, que isso está custando muito caro ao Internacional e que esses detalhes, que foi como ele categorizou, né, esses gols sofridos, esses detalhes, esses ajustes defensivos vão ser trabalhados. Ele garantiu isso e ao ser questionado, inclusive, se isso dependia da chegada de peças também, né, de mais atletas à disposição para que ele pudesse corrigir esses problemas, ele disse que não, que isso passa por ele, Pesolano, ajustando o sistema defensivo, ajustando com o que já tem, fazer melhor. E o Pesolano, inclusive, se colocou, né, como o responsável por isso. Ele fala ainda, né, sobre uma expectativa de, talvez chegue algum jogador, mas eu estou muito satisfeito, a direção tá me deixando muito tranquilo, eu tenho orgulho de trabalhar com esses dirigentes. E o Paulo Pesolano ainda na sua entrevista coletiva falou bastante sobre a torcida, né? Como o Inter acreditava que era possível reverter o resultado e como a presença do torcedor fez ele reafirmar uma confiança e dizer que sim, o torcedor merecia algo melhor e que com uma torcida dessa ao longo do ano o Inter com certeza vai ter resultados melhores, mas que ele, Inter, dentro de campo, o time, precisa ter resultados melhores para devolver isso para o torcedor. Então é uma via de mão dupla aí, de parte dessas declarações do técnico Paulo Pesolano na sua entrevista coletiva. O presidente Alessandro Barcelos, ele também falou num tom não tão exaltado, né? Não foi uma entrevista de soco na mesa, de ser uma entrevista gritada, de revolta nesse sentido, né? Mas é uma frase muito forte, mesmo sendo dita num tom mais ameno, que é a frase de que isso corroborou, né, a arbitragem do segundo jogo e a vitória do Grêmio no todo, né, nos 180 minutos, corroboraram o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. Uma frase que foi dita mais de uma vez pelo presidente do Internacional. Pontuando ali
especialmente os lances do primeiro jogo, né? A reclamação do Inter em relação à primeira partida, ele recuperou tudo aquilo que já tinha sido colocado pelos dirigentes ao longo da semana, falou também sobre o fato de que o Dutra, né, o Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, falou de uma ação orquestrada, né, e aí o Inter se incomodou muito com isso, né, a gente passou uma semana inteira falando sobre como isso estava repercutindo nos bastidores. E o Internacional, em relação a essas frases, sim, teve o seu ambiente de revolta com relação à arbitragem. O presidente dizer, por exemplo, que é o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul, eu não me recordo de uma declaração tão forte assim de um dirigente da dupla Grenal em relação a um título do adversário no campeonato estadual. O Internacional, ele não cogita hoje deixar de jogar o Campeonato Gaúcho. Eu sei que ao longo ali já do segundo tempo, né, começou a ser feito um abaixo-assinado para o Inter não jogar mais o gauchão, enfim. O presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre isso, se ele cogita isso, mesmo que não seja o presidente do ano que vem, de preparar esse terreno, conversar com as lideranças, enfim, e ele disse que isso não é algo que hoje seja tão viável à medida que existem os regramentos das federações, né? Os clubes têm que estar filiados às federações e não disputar nenhuma competição, como é que ficaria isso, né? Então, não tem muita base legal para fazer isso na visão do presidente do Internacional. Mas ele manifestou, né, um descontentamento, disse que o produto está sendo desvalorizado a partir disso. No quesito arbitragem, ele disse que a presença dos árbitros gaúchos para ele em si não é um problema, porque ele confia nos árbitros, mas ao mesmo tempo ele disse que os árbitros, todo mundo que nasce no Rio Grande do Sul, 70%, 80%, 90% da população é gremista ou é colorada, então ele não acredita que as pessoas possam diferenciar isso dentro de campo. E aí foi isso que ele mencionou ao dizer que, por exemplo, defenderia uma arbitragem de fora do Rio Grande do Sul para que não houvesse esse trabalho de um ambiente pesado, né, para o árbitro nos jogos. Mas, ao fim, não posso deixar de destacar aqui, o presidente foi questionado sobre contratações, sobre o ano de 2026 em relação a isso também, e ele disse que o Inter não vai trazer por trazer, especialmente zagueiros, né, porque a figura que ele fez foi, olha, a gente já foi ao mercado para buscar fazer uma reposição de um jogador desse nível, e aí ele fez esse sinal, porque é um jogador de um nível muito alto, e aí a gente fez contratações não tão boas. Vou abrir uma gaveta rápida para uma opinião aqui, mas fica muito nas entrelinhas, né, que é a substituição do Fernando com o Richard, né, um jogador que hoje sequer está à disposição do técnico Paulo Pesolano, e eu fecho essa gaveta aqui para interpretar isso para vocês. E para fechar definitivamente esse conteúdo, o Internacional ele vai buscar um zagueiro no mercado doméstico. O Inter entende que o contrato dos jogadores do exterior, a possibilidade que o Inter teve na janela internacional era um problema, né? Jogadores como o Diego Carlos, que só encerra o contrato na metade do ano, ou o Lucas Fasson, que encerra o contrato na metade do ano. Isso dificultou para o Inter fazer um movimento na janela internacional agora. Vai ter que tentar fazer na metade do ano em relação aos jogadores de fora do país. Mas o Inter está olhando o mercado nacional, vai tentar uma contratação. A tendência é que faça uma ou duas contratações agora, e tem pelo menos 4 jogadores aí com quem o Inter já buscou informações, alguns já estão descartados, como o Pedro Henrique do Bragantino, mas outros seguem na pauta, como o Patrick e o Dantas, do Novo Horizontino, e também o João Marcelo do Cruzeiro. São jogadores que o Inter buscou informação em algum momento. Eu diria que desses aí o João Marcelo é o que mais tem chance, pelas informações que a gente tem, porque aí o Inter retomou uma conversa, né? O Dantas e o Patrick, lá do Novo Horizontino, o Inter fez uma sondagem e os valores são relativamente altos, né? O Dantas 13 milhões de reais e o Patrick 7 milhões. São os valores que o Novo Horizontino pede. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para dar aquela moral pro conteúdo e fica ligado, né? Porque a qualquer momento a gente está de volta com mais informações. Valeu!